onde tem os participantes, tem... Pronto, Começou a estamos aparecer aqui. gravando. Já aviso. Cadu, super obrigada por você aceitar esse convite da gente, de vir participar, né? A gente já teve a oportunidade de ter você lá na 102, e foi ótimo, eu acho que dessa vez vai ser ótimo também. Como eu falei no início, a gente está nesse meio online, né? Então, nesse momento, a gente tem feito esses convites de uma forma bem comunitária, né? Então, os professores de mídias locais, a Dair, eu e a Alessandra, a gente meio que compartilha nossos convidados, né? Então, os alunos do Adair e da Alessandra que puderem participar, eles vão participar, mas muitos têm aulas nessa hora, né? Então, eles vão ter acesso a esse material depois na gravação. E hoje a gente vai ter a base da minha turma aqui para... Muito legal, que eu agradeço o convite, cara. E a gente... Poder contribuir nesse momento, né, complexo que está, imagino para vocês, professores, formular, ser tudo de forma remota em casa, também é bem complexo. Eu estou trabalhando de casa, criança correndo de um lado para o outro, daqui a pouco o vizinho, o cara da maquita, né? E eles assistiram, né, o 5 vezes Favela Agora por Nós Mesmos, especificamente o Deixa Voar, quer dizer, tiveram acesso ao filme todo, mas a gente assistiu juntos o seu episódio, né? Então, eu vou apresentar um pouquinho do Cadu e depois ele vai falar, vai contar da experiência dele, partindo até um pouco dessa oportunidade que foi o 5 vezes Favela, Agora por Nós Mesmos, e depois a gente abre para as perguntas, tá? O Cadu é cria da Maré, fez a Escola de Comunicação, Crítica de Comunicação do Observatório das Favelas, fez também a Darcy Ribeiro, participou do 5 vezes Favela Agora por Nós Mesmos, e depois fez outro filme, outro com o Cacá também, com a Renata, que foi o 5 vezes o PP, né? E depois, inclusive, aniversário do Cacá hoje, né? Olha, não sabia. É dele e da Raquel Paiva, juntos. Fez também uma série para o Multishow, né? Mais Favela. Hoje é do Porta dos Fundos. E também tem vou pegar uma cola aqui, né? Que é vocalista da banda Funk Clube Brasil e diretor da agência Palafita Comunicação e Artes, né? Quer dizer, tem um papel, além dessa entrada no audiovisual e como diretor de cinema, ele tem também um papel importantíssimo como agente comunitário, né? Então, Cadu, é com você, a palavra é sua, e sempre que quiser que a gente te interrompa, pode dizer. Muito obrigada, hein? Vocês podem ficar à vontade também. Obrigado, gente. Então, assim, vou começar pelo 5 vezes, até pelo filme que vocês assistiram, assim, que foi um filme divisor de águas mesmo na minha carreira, né? Eu já vinha trabalhando com audiovisual do 5 vezes Favela, fiz a Escola de Comunicação no Observatório de Favelas, que é uma ONG que fica situada no Complexo da Maré, mais efetivamente na Nova Holanda, que é uma das comunidades do complexo. E o Observatório de Favela tem uma parceria com a UFRJ, com a Escola de Comunicação. Então, esse curso era um curso de extensão da UFRJ. E esse curso foi onde eu realmente me embriaguei com o cinema. Era um curso que, na verdade, tinha uma linha de formação para jornalismo e eram 8 meses de curso, meio que permeando várias áreas do jornalismo, e você se especializava depois de 6 meses numa área. E eu fui para o audiovisual. E foi lá que eu comecei a inicialmente trabalhar como roteirista, que era o que eu me interessava, eu queria escrever. Na verdade, vinha anteriormente daquele desejo de todo homem no Brasil, né, que ia ser jogador de futebol, e eu pensava tentar trabalhar com esporte, caso não fosse ligado, não fosse jogador exatamente. Eu queria fazer jornalismo, aquelas mesas redondas, ESPN e tudo mais, era meu desejo. Então, quando eu vi esse curso de jornalismo, me interessei. E aí conheci o audiovisual. Então, logo depois da formação, eu fui para o Canal Futura, produzi e dirigi alguns programas também no Canal Futura, aqueles interprogramas, dirigi um documentário também, e foi meu pontapé. E aí iniciou-se uma parceria com o Cacá Diegues, que era um cara que é muito próximo, já bem antes do 5 vezes Favela, um cara que já tinha algumas ações em periferias, em favelas, não só no Rio de Janeiro, mas do país, né? E quando ele trouxe essa ideia de
fazer um novo Cinco Vezes Favela, né? Existe o Cinco Vezes Favela da década de 60. A ideia era trazer o olhar de dentro, né? Já que inicialmente era um filme com 5 diretores de classe média alta que estavam se debruçando sobre a favela para contar um pouco da realidade da cidade do Rio de Janeiro naquele momento, o que acabava descortinando uma realidade das periferias do país, né? Então, essa aproximação do Kaká já com algumas instituições, Nós do Morro, Observatório de Favelas, a CUFA, dando cursos livres, já despertou nele o interesse de, primeiro, que perceber que já estavam produzindo, já estavam criando conteúdo, fazendo filmes nessas periferias. Então a ideia dele era conseguir ser essa ponte, né, de uma galera que fazia filme. Eu sempre faço essa analogia, ainda mais por ser muito ligado ao futebol, com o futebol, né, que a galera que estava acostumada a jogar no campinho de terra descalço, o Kaká chegou trazendo o campo e a chuteira, né, o campo de grama e a chuteira, fazendo essa ponte. Então, vou ser o suporte, o cara que tem uma trajetória, talvez o cineasta que mais conseguiu produzir filmes para o mercado formal do cinema no país, né? Ainda depois de uma fase da carreira dele, com a parceria com a Globo Filmes e tudo mais, ele conseguiu viabilizar ainda mais seus filmes e conseguiu ser uma porta de entrada para esses diretores e roteiristas periféricos que estavam produzindo seus filmes com baixíssimo orçamento, se reinventando o tempo inteiro, conseguir ter um contato com o mercado mesmo em si. Então, foi a primeira vez que eu consegui, que eu tive o prazer de dirigir um set de filmagem com 3 assistentes, ter a grua que eu queria, o ator que eu desejava, um plano de filmagem mais extenso. Então, foi uma possibilidade, realmente foi um divisor de águas. Primeiro, por uma entrada no mercado, para reconhecimento do mercado, um filme que vai para Cannes, que ganha mais de 10 prêmios, que tem o Kaká chancelando, e ao mesmo tempo como experiência como diretor e roteirista, né? De eu conseguir mergulhar no meu roteiro, ter um tempo, não podar criativamente as coisas que eu imaginava, porque eu queria fazer uma zenital, não consigo, porque como é que eu vou filmar de cima de um prédio um garoto soltando pipa? Não, nesse filme eu podia me permitir isso. Então, foi realmente um divisor de águas para isso. E após isso, realmente eu consegui entrar no mercado. Fiz um outro documentário, foi o outro filme que eu fiz com o Kaká foi o 5 Vezes Pacificação, que foi um documentário que foi feito bem no início da implantação das UPPs do Rio. A gente conseguiu, naquele primeiro momento, tentar entender o que seria esse projeto. Também tive uma outra experiência que foi bem interessante, que depois eu fui convidado, anos depois de estar no mercado, para trabalhar com o Kaká novamente, foi dirigir o filme oficial da JMJ, da vinda do Papa para o Rio. Eu até não lembrava de ter colocado isso lá, porque foi uma experiência incrível, assim. Eu apesar de ter uma infância católica e tal, não ter mais tanta proximidade com a religião, então esse universo foi um universo que me fascinou e, ao mesmo tempo, conseguindo trazer para minha trajetória, né, um filme, uma obra com uma outra perspectiva, porque durante muito tempo era o que se perguntava, era o que queria se extrair. O jovem da periferia, esse olhar, ele é o diretor de favela, o roteirista de periferia. Então, foi muito interessante também poder descolar a minha imagem desse estereótipo de que quando você mora na favela, principalmente quando você é jovem, negro, periférico, então você é um diretor negro, um médico negro, um advogado de periferia, conseguir descolar a minha imagem desse rótulo e produzir outros conteúdos. Assim também como vindo para o Porta dos Fundos, que hoje especificamente eu trabalho no Greg News, né, que é um programa que mistura humor com informação, com jornalismo, né? Então, conseguir, dentro dessa minha trajetória, me desconectar também desse estereótipo de diretor periférico é importante para a minha trajetória. Apesar de eu também não fugir, não achar esse rótulo tão ruim. Se a gente parar para pensar que tem diretores que se especializaram, roteiristas se especializaram em um segmento, né, John Ford e tudo mais. Então, assim, por que não ter um diretor especialista em favela movie e tudo mais? Então, assim, eu acho que para o mercado isso foi interessante para mim, para poder ampliar um leque de opções e de entrada em produções, mas criativamente eu já tinha esse interesse
e também nunca me incomodou ser, muitas vezes, martelado como um diretor de periferia. Então, assim, no primeiro momento, uma apresentação é essa. Eu queria ouvir um pouco de vocês também, as impressões do filme, o que vocês acharam, se tiverem alguma pergunta. Vocês querem fazer alguma pergunta? Eu queria pedir para vocês mostrarem a carinha para o Cadu quando forem pelo menos fazer a pergunta, porque a pior coisa que tem é a gente ficar falando para um monte de letrinha, né? João, você quer começar? Lilian. Fala daí. Não, é que antes das perguntas, eu só queria ouvir um pouco do Cadu se teve ou não alguma influência de Eduardo Coutinho, né? Embora a relação esteja muito direta aí com o Kaká e tal, mas queria só ouvir dele um pouco essa... Inclusive, eu até abri, estava salvando aqui há pouco, acho que foi esses dias agora, um outro filme o filme, na verdade, de assistente do Coutinho, né, que acho que é Apartamento 601, que foi sobre os bastidores do Edifício Master, né? Eu estou para mostrar para minha esposa, para a gente assistir junto. Cara, o Coutinho diretamente... Oi? É a Beth Famagini que fez. Isso, da Beth. Estava tentando recordar o nome dela. Eu estava... o Coutinho, cara, quando eu iniciei minha trajetória no Observatório das Favelas, lá existia uma linha documentarista muito forte na formação da galera lá. Então, essa do Observatório das Favelas, por se tratar de uma ONG que trabalha, eu costumo dizer que o terceiro setor, as instituições são uma pirâmide, né? Existem as instituições da base, que são a maioria, que trabalham com assistência, é necessário, com ajuda financeira, de alimentação, na educação de base infantil mesmo, como creches e tudo mais, as do meio, que trabalham com formação educacional e arte, e as da ponta, que são as minorias, que são poucas as instituições, e o observatório está dentro delas, que é numa discussão e tentar trazer uma transformação dos paradigmas dentro do setor público e com pressão popular mesmo, que é discutir alterações de leis, apresentar propostas de mudanças. O observatório é esse tipo de instituição. Então lá a gente já vinha dessa formação de pensar o audiovisual como uma ferramenta de transformação. E o documentário foi a primeira ferramenta que foi apresentada para os alunos. Então, o primeiro filme que eu fiz na vida foi o Feira da Teixeira, que é um documentário sobre a Feira da Teixeira Ribeiro, que é uma feira que acontece na Nova Holanda há mais de 30 anos. Então, o Coutinho era um cara que estava... era um satélite em torno da gente por conta de tudo que ele representa e representou para o cinema brasileiro. E durante o processo dos 5 vezes, nós conseguimos ter, não diretamente com ele, até porque ele já estava numa fase da vida mais reclusa, mas com todos que trabalharam em torno dele, porque o processo dos 5 vezes Favela, que até para explicar um pouco, antes do filme, o Kaká escolheu as 5 instituições do Rio de Janeiro para fechar uma parceria para daí extrair os roteiros do filme. Então foi CUFA, Nós do Morro, Observatório de Favelas, Afroreg e a Cidadela. Então, essas instituições tiveram oficinas de roteiro com os alunos que lá já existiam, para daí serem extraídos de roteiros. Então, no primeiro momento, foram extraídos 5 roteiros, e o Deixa Voar, eu sou o roteirista e sou o diretor. Então, depois disso, foram convidados 5, no caso do Silvio Favela, foram 7 diretores, porque teve filmes que foram duplas que dirigiram. Então, essa aproximação, na verdade, eu até perdi meu raciocínio. Estava explicando do 5 vezes Favela. Então, depois dessa seleção dos roteiros e dos diretores, foi feito um processo longo a gente mergulhou mesmo dentro do roteiro. Então, além da escolha dos roteiristas diretores, passou por uma formação. Então, se não me engano, foram 4 meses de formação para diretor de fotografia, produção, edição. Isso aconteceu nas Casas Casadas, em Laranjeiras, né? Existia uma parceria com a Rio Filmes na época. Então, foi um movimento, para além do cinema, foi um movimento também de aproximação, de junção de pessoas de periferias diferentes, de favelas diferentes da cidade, que estavam produzindo. Por exemplo, galera que eu conhecia de grupo de e-mail, que eu esbarrava de repente num festival, que morava em Nova Iguaçu, que morava em São João de Meriti, que morava no Morro do Macaco. Essa galera conseguiu se encontrar
num volume grande pela primeira vez, poder discutir cinema e daí desse grupo de pessoas foram extraindo as pessoas que trabalhavam no filme. Então, por exemplo, o diretor de fotografia foi o Alexandre Ramos. E aí saíram 2 pessoas para ser assistente do Alexandre Ramos do filme. A produtora executiva foi a Teresa Gonzalez. Então saíram as pessoas para serem assistentes da Teresa Gonzalez. Então a gente conseguiu ter muitas pessoas que nunca tiveram a experiência de trabalhar num filme chamado de baixo orçamento para o mercado, mas para a gente era um filme de grande orçamento. Então foi uma experiência muito rica. Mas voltando lá ao Eduardo Coutinho, que acontecia que a gente chamava que era as aulas mágicas, toda segunda-feira um diretor consagrado, foi o Walter Salles, quando não um diretor e o produtor do filme. Então assim, o Eduardo Coutinho não foi, mas nós conseguimos ter pessoas que permearam a história cinematográfica dele ali do nosso lado, discutindo e podendo trazer insumos e experiências para poder engordar e engrossar o que a gente estava para produzir, que é um filme ficcional, mas traz muito da realidade das favelas e muito das nossas vivências. Então, aquela eterna discussão, né, do comentário é real, ficção que não é real, o que é. Então, a ideia era brincar com isso, trazer ele, por exemplo, o roteiro do Deixa Voar, que eu também sou roteirista desse filme. Eu lembro que nós tivemos as aulas de roteiro e num determinado momento nós tivemos um pitch. Então, todo mundo vai trazer um argumento, vai defender esse argumento, depois vamos selecionar alguns, vocês vão apresentar o roteiro e a gente vai trabalhar aqui junto. Então, assim, eu com 1.000 ideias, 1.000 roteiros, mas isso foi um filme que caiu no meu colo. Foi uma cena que eu vi acontecer, um garoto soltando pipa, a pipa dele voou, caiu do outro lado, numa favela que é de uma outra facção, e aí na vida real, o garoto, todo mundo ficou, tá maluco, tu vai lá pegar a pipa? Ele falou, não, voltou com a pipa, voltou contando história, que conheceu o garoto, que jogou bola, que fez isso. Então, assim, a ideia era mostrar que o monstro do outro lado não é tão monstro assim, que o outro lado é tão parecido com você. Porque a Maré, para quem não conhece muito, é um complexo de 16 favelas, fica localizado ali na altura da Fiocruz, começa ali na altura da Fiocruz, à beira da Avenida Brasil, vai até o Piscinão de Ramos. Então, assim, são 16 favelas, e num determinado momento, nesse momento da história, foi em 2009, o Complexo da Maré tinha todas as facções criminosas do Rio. Tinha o Comando Vermelho, o Terceiro Comando, ADA, milícia e um batalhão da polícia lá dentro. Então, realmente era bem complexo, era um caldeirão. E por eu ter família que mora de um lado, morava do outro, eu circulava muito e o que eu mais escutava era: nossa, você mora lá do outro lado, né? Pô, lá as pessoas são sinistras, lá os bandidos são sinistros. E da onde que eu tava, as pessoas falavam: pô, tua família mora lá do outro lado, né? Pô, lá é sinistro, lá. Então ficava um falando do outro, e era o mesmo cara, usando o mesmo boné, falando do mesmo jeito, andando da mesma maneira, torcendo pro mesmo time ou não. Então, a ideia do filme era mostrar que essa disparidade, na verdade, estava muito mais nas nossas cabeças, né? Tinha algumas cenas específicas que eu queria mostrar isso, como, por exemplo, quando ele entra na favela, que ele escuta um barulho e parece tiro, que o cara tá com um lava-jato dando um tiro com uma pistola de água, e todos os barulhos ficam muito assustadores, e isso é real, isso está acontecendo ali mesmo, isso está muito na cabeça dele. Então, a ideia do filme era trazer essa sensação de que ele está indo para o lado do inimigo, mas não é tão inimigo assim, mesmo sabendo que existem perigos, como por ele passar por esses perigos lá do outro lado, que isso, durante uma fase da história das favelas do Rio, aconteceu muito, essa coisa de não usar vermelho numa favela que não era Comando Vermelho, mas isso ficou muito, isso hoje, já bem no final dos anos 90, início dos anos 2000, está muito mais no imaginário das pessoas que moram fora da favela, e algumas que sim, que moram lá dentro, que ainda acham que isso existe, do que realmente o que acontece dentro das favelas. Essa cidade cirzida, né? Essa cidade, ela acontece, ela existe dentro da favela. O Complexo da Maré hoje, os movimentos que acontecem culturais fazem com que elas se juntem, mesmo tendo facções diferentes. Existe um movimento de rock muito forte na Maré. Então, acontece de um lado alguns festivais, e é muito interessante ver a galera cruzando de um lado para o outro para curtir, receber a cultura e arte nesses lugares, e não fazendo isso nos outros dias da vida, né? Porque não, para lá aquele lado
não vou sempre. Então, a Feira da Teixeira é uma feira que simboliza muito isso na Maré, uma feira que é complexo da Maré inteira. As pessoas que não circulam a Maré vão para a feira naquele sábado de manhã. Então, assim, voltando lá no início do Eduardo Coutinho, isso, para mim, particularmente, é um diretor, um cara que me influenciou muito. Eu demorei muito, na verdade, para conseguir me desgarrar da realidade fazendo ficção, de uma coisa de isso não é tão verossímil, será que isso aqui é real? Será que as pessoas vão acreditar que isso é verdade? Assim, às vezes a realidade é mais ficcional do que a ficção, né? Estamos em tempos disso, né? Que parece que tudo que a gente vê e que a gente escuta, principalmente nossos representantes políticos, é mentira, que é loucura. Se estivesse num filme, as pessoas não acreditariam, mas está acontecendo, né? Cadu, deixa eu te perguntar uma coisa. O Kaká falava muito, né, no momento do 5 vezes Favela, que estava acontecendo uma alfabetização audiovisual, né? E realmente era assim, existia um boom de consequências de produções vindas de cursos de audiovisual. O que mudou nesse panorama? Continua se usando muito o audiovisual para essa alfabetização? Ou você acha que se criou mesmo uma independência? A gente tem hoje vários profissionais que são nascidos e criados nas favelas do Rio de Janeiro e que hoje já se descolaram, como você falou, desse rótulo, né, de cinegrafista, de diretor de periferia, enfim. Mudou? O que mudou? Como é que está esse quadro hoje? Acho que tudo começou com esse boom tecnológico que a gente teve, né, cara? O primeiro filme que eu fiz foi com o Mini DV, assim. A minha geração, principalmente, a galera tem 30 anos, 30 e poucos anos, é a última geração analógica, a primeira é digital. Então, assim, esse pulo, essa transformação de sair do analógico para o digital foi o que possibilitou muita gente colocar a mão na câmera e em outros aparelhos tecnológicos. A gente tem não só no cinema, por exemplo, René Silva, que depois com o advento do Twitter conseguiu uma notoriedade e trazer repercussão e luz para o cenário dele, para o que ele estava produzindo, e entre outros. O que eu costumo dizer muito que aconteceu foram dois movimentos. Assim, são dois movimentos. Primeiro, uma geração de jovens que meteram a mão na câmera, meteram a mão na ilha de edição, foram produzir, se reinventando e fazendo, e recriando o tempo inteiro. Essa galera quem acabou descambando, indo para um lado mais técnico, foram pessoas que perpetuaram um pouco mais, que perpetuaram e perpetuam hoje mais no mercado. O cara que filme, edita, o mercado se expandiu. Então, desde o cara que foi trabalhar na TV, por exemplo, eu tenho um amigo que trabalha na Multishow e está em todas as séries que vão acontecendo, ele é o câmera da série, ele está lá produzindo tudo mais. E existe uma outra galera que foi para o topo da cadeia, que aí o embate é mais sério, que é discutir e disputar discurso. E aí que veio a dificuldade. Porque durante um período, durante um momento, tanto para o personagem quanto para o cenário, como o personagem, quando eu digo, o jovem da periferia, ele seduz no primeiro momento. Então, o 5 vezes Favela, quando ele acontece, o Cadu Barcelos, o Rodrigo Feira, esses diretores, essas pessoas que, sabe, os pichotes, é muito interessante. Todo mundo quer falar com ele, todo mundo quer entrevistar ele. As possibilidades de diálogo. Por exemplo, eu nunca me imaginei que, após esse filme, no primeiro momento, eu já estava sentado com a Globosat, discutindo novas possibilidades, novas produções. Eu falei, cara, quando que eu imaginei que isso ia poder acontecer? Qual era a minha rede? Qual era o meu network para isso? Então, assim, mas essa disputa de narrativa, ela é perversa, porque essa disputa de narrativa ela continua, ela perpetua, e enquanto o mercado entende que é consumível, que é interessante ter você. Então, para essa galera que caminhou para esse lado, que é roteirista, que é diretor, que disputa a cadeia por cima, dentro dessa, pensando numa hierarquia quase que militar mesmo do cinema, que o cinema e o audiovisual, o Brasil é um cenário que os diretores são produtores de seus próprios filmes, né? Dificilmente o roteirista está sentado na sua cadeira, o diretor recebe uma ligação. Lógico, os que já têm trajetórias já consagradas, isso acontece, mas dificilmente vou estar sentado na minha cadeira, a Globosat vai me ligar, cara, tem um filme aqui que é a sua cara, vamos lá, vamos dialogar. Então, assim,
os roteiristas e os diretores são produtores de seus próprios filmes, então você disputar a narrativa e tentar criar um cenário para o que você quer narrar e disputar no cenário, quebrando estereótipos, preconceitos, colocando negros como protagonistas e tudo mais, isso é difícil. Então, assim, eu sinto que isso aconteceu no início dos anos 2000, quando com esse boom tecnológico, com o que foi sendo produzido, que ninguém via acontecendo, ninguém via muito. A gente assistia, era o que estava na novela e era o que o mercado formal produzia. A massa, a população, não sabia que tinha a TV Muro acontecendo lá na Bahia, que tinha a galera produzindo filme na Maré, que tinha o Mate Pongu em Caxias. Então, assim, isso começou a borbulhar e eu acho que isso caiu quando a gente tem uma segunda virada tecnológica que é a TV a cabo. Na verdade, não é uma virada tecnológica, que aí são muitas variáveis, né, que é o poder de consumo e tudo mais, que é a galera conseguir ter mais acesso à internet, com o consumo das TVs a cabo. O mercado se abriu e essas pessoas foram aglutinadas pelo mercado como técnicos, não como pessoas que vão discutir e vão mudar o pensamento dessas empresas e do audiovisual brasileiro como um todo. E aí eu acho que a gente está novamente num outro movimento, principalmente sendo carregado. Eu acho que o que vem batendo de frente e talvez discutindo os discursos é o movimento negro, principalmente liderado por um movimento que a gente já vem vendo durante alguns anos, que eu brinco com algumas amigas minhas, que foi primavera, virou outono, verão, que foi a primavera feminista, principalmente das mulheres negras, que estão entrando, estão ganhando força e abrindo. O mercado está percebendo que é aí que as pessoas se veem, é disso que as pessoas querem falar, é disso que elas estão falando fora da televisão, que já não é, que na verdade não pode nem se dizer que que não é mais o principal lugar de consumo, porque ainda é. Se a gente parar para pensar que no Brasil, se eu não me engano, não chega a 70% do número de pessoas que têm acesso à internet. Então, assim, a televisão ainda dita isso. A gente pega aí nesse momento de coronavírus, todo mundo em casa, a nossa comoção nacional foi o Big Brother, não é o que acontece na internet, é o que acontece na televisão. Então, mas ainda eu acho que a gente está novamente começando um novo movimento liderado pelo movimento negro e pelas mulheres para uma nova disputa de narrativa. E aí, o que vai acontecer se esse movimento, se o que está acontecendo vai ser novamente absorvido pelo mercado e por quem domina os meios, para áreas técnicas e áreas subalternas, bem entre aspas essa palavra subalterna, porque eu trabalhei na Globo durante um tempo, consegui trazer algumas coisas. Eu escrevi para Malhação, por exemplo, então tentar trazer alguma coisa que dialogasse com o que eu vejo de que está acontecendo no mundo, porque voltando esse estereótipo, essa marca de ser diretor e roteirista de periferia, é o que o mercado não sabe dialogar. Então, teoricamente, é o que eles esperam, o que eles querem comprar de mim e que teoricamente eu tenho para vender para eles. Então, esse jogo de disputa de narrativa, de tentar hackear por dentro, tentar ceder aqui para poder ganhar ali, é um jogo que a gente, o cenário, a periferia, a favela, as minorias, que na verdade são maiorias, né, ainda estão aprendendo a dialogar. Se a gente parar para pensar que nos últimos anos foram as primeiras eleições que nós tivemos representantes. Então, assim, caraca, agora que a Marielle, que da Maré, minha amiga de infância, para pensar, cara, há poucos anos que a gente tem Marielles, Renatas, entre outras parlamentares e parlamentares oriundos de periferia. Então, essa discussão de narrativa era muito nova, ela é muito jovem. Então, boom tecnológico, uma tentativa desse primeiro momento de discutir, trazer para o mercado, para a massa, ver quem são os personagens reais desse país, homens negros, mulheres negras, periféricos, nordestinos. Então, assim, tivemos esse primeiro movimento e eu acho que ele está acontecendo agora de novo. E aí, nesse momento, eu acho que já existe uma alfabetização organizacional
dessa galera cara, iniciou-se lá poucos anos atrás, vamos criar nosso coletivo, vamos juntar você fotografa, eu sei escrever, você tem noção de produção, vamos se juntar aqui e vamos juntar forças para produzir tal coisa, tentar escalar isso aqui para não ser um filme que é muito interessante, para não ser um filme que vai ficar passando no festival, no nosso cineclube aqui na nossa rua, mas acho que a gente tem que transcender esse passo. Num primeiro momento, era incrível para mim estar nos festivais de cinema, estar nos cineclubes, estar dialogando com as periferias, com a galera que eu conheço, mas no segundo momento, esse bastão pode ser passado para a galera que está num primeiro passo, que é importante, que é dialogar com o próprio cenário do cinema, que é aquele filme para cineasta ver, né? Que você faz, que você discute com o cara, caramba, é isso aí que eu queria fazer, e viaja, discute, mas cada vez mais a gente, principalmente a gente quer discutir e quer disputar a narrativa, esse filme tem que ser visto pela massa, esse filme tem que passar no Netflix, tem que passar na Globo, tem que estar no YouTube, tem que percorrer os grandes festivais, para aí sim a gente começar a engrossar esse movimento de as novas pessoas que vão surgindo, os novos cineastas, os velhos cineastas consigam consumir isso, tipo, caramba, tem uma nova narrativa aí, tem uma nova maneira de ver o país, tem uma nova maneira de fazer filme, tem uma nova maneira de tentar com a arte dialogar e mostrar o que está acontecendo na sociedade brasileira, porque talvez se a gente entrar na discussão filosófica para que serve a arte, né? E aí serve para tantas coisas, mas eu costumo dizer que é trazer uma subjetividade para um cara por que ele quer que seja, por que ele queira fazer na vida. Para um padeiro que quer fazer pão, se ele tocar violão e tiver um contato com algum produto, algo artístico, ele vai ser um padeiro mais subjetivo, não vai ser um padeiro tão tecnocrata que os pães vão estar sempre do mesmo formato, do mesmo jeito. Não, ele vai conseguir dialogar com o que está ao entorno dele de uma outra maneira. Então, assim, essa disputa de narrativa, cada vez mais para mim, depois de já ter passado por outras fases mais técnicas e quero estar próximo, quero produzir, a disputa de narrativa cada vez mais para mim vem sendo de suma importância para poder trazer novas versões e descortinar periferias, Brasis e lugares que estão aí e que as pessoas não veem, né? Perfeito, fantástico. E assim, é um diálogo, né, que se transforma num debate que é necessário ter essas etapas, né? O que você falou, agora tem que continuar e a galera que está entrando está fazendo esse contato com a técnica para ganhar um espaço para depois discutir. Bem legal. Ô, gente, antes de eu pensar em outra pergunta, que eu tenho um monte aqui, eu queria se vocês gostariam de fazer uma colocação, como o Cadu falou logo no início, queria ter um feedback de vocês sobre o que vocês acharam do filme, enfim, se tem alguma questão a colocar. Alguém quer fazer? Posso falar? Pode, faz, João. Primeiramente, bom dia, Cadu. Obrigado por estar com a gente. Teve um fato que surgiu muito quando a gente viu o filme, a sua parte do curta, né, semana passada, que foi o fato, foi a Bárbara que levantou, que quando o menino entra ele vai cruzar a ponte, né, para ir buscar a pipa, ele já está sem o uniforme da escola pública. Ele não está mais com aquela camisa que teoricamente poderia ser alguma coisa que garante a segurança ali para ele, né? E aí a gente começou a discutir que realmente tem o fato de você estar aquilo poderia ser usado como uma blindagem para ele. Foi pensado isso por vocês, realmente tirar aquilo para ele entrar ali como uma situação maior de perigo, teoricamente? Não, total. Assim, tem essa coisa da trajetória do herói, né? Que ele vai perdendo as vestimentas ao longo da linha cronológica dele de ação dentro de uma ideia, dentro de um filme. Então, assim, foi pensado, mas a ideia era de ser pensado para o uniforme não caracterizá-lo como algo, sabe? O uniforme iria transformar ele num aluno de escola. Então, assim, a ideia dele estar sem uniforme também era para ele estar mais próximo de quem ele esbarrasse lá do outro lado. Então, tem uma coisa na paleta de cor que algumas pessoas que cruzam com ele estão usando a camisa com a cor bem próxima da dele. Então, assim, ele poderia ser mais um, ele é mais um ali. Por exemplo, no Fallen, fazendo a finalização de som do filme, tem um cara que está batendo um martelo. Quando ele bate o martelo, a gente coloca junto com a batida do martelo um som de tiro. Aí tu sabe, pô, peraí, eu ouvi um tiro mesmo ou o cara que bateu o martelo?
Então, tem uma coisa de ficar no imaginário dele e essa coisa, isso da vestimenta dele, colocar ele do outro lado como uma pessoa que está do outro lado, usando as mesmas roupas, cotidiano, uma pessoa vivendo o cotidiano mesmo. E o que é genial também, para mim, foi que o que poderia ser o motivo de atrito entre eles, né, que é o fator da pipa, depois vira no final, o menino já vem, cara, vem aqui, vamos brincar semana que vem, chega aí depois. Realmente total. isso que você falou, é a construção desse imaginário que o outro lado é perigoso, mas depois eles vêm, tipo, um já chama o outro para chegar ali, trocar depois, brincar. E eu queria te perguntar outra coisa. Perdão, fala. Não, que isso. Como que tá hoje em dia essa situação dessas ONGs, dessa produção para essa galera que está começando? Porque a gente sabe que a cultura hoje em dia no Brasil é completamente inexistente. Só para te dar um exemplo, eu canto no coro a capela, que só de gente branca e tal, que teoricamente seria mais fácil de conseguir captação de recursos, a gente não conseguiu ano passado para participar de um festival. Então eu imagino que para a galera de periferia também seja impossível. E eu queria saber como é que está hoje em dia essa participação das ONGs, se há algum retorno ainda de grupos de Kaká, de cineastas famosos que ainda estejam lá fazendo esse trabalho de base e de ajuda no início mesmo. Total, né? A gente está quase vivendo uma nova era Collor, né? É surreal. Assim, a gente está vivendo um momento realmente bem complexo de apoio financeiro ou até apoio, um apoio direto de outros tipos de instituições, né? Mas assim, o que eu percebo que vem acontecendo muito, essas instituições continuam existindo, continuam se virando do jeito que está, vivendo de edital e tudo mais, e como funcionam como instituições que já têm uma trajetória grande, consegue ainda assim conseguir grana e fomento de lugares diferentes, principalmente porque, por exemplo, o Observatório de Favela já tem 15 anos, Rede da Maré, quase 30, Afro-Reg, essa galera também tem uma capilaridade maior e consegue também financiamentos de parceiros e instituições de outros países. Então, essa galera vem conseguindo se manter. O que eu acho que aconteceu muito é depois desse primeiro movimento da galera, primeira geração digital, essa galera se juntou, formou-se coletivo e tudo mais, então essas pessoas mesmo se retroalimentam, né? Então, hoje um moleque terminou o 2º grau, que quer, tô querendo fazer audiovisual e tal, acontece isso o tempo inteiro, aí, pô, tem um Cadu, cara, liga pro Cadu, ele vai te dar um bizu de alguma coisa, aí, pô, cara, eu não tô nessa correria mais não, mas tem uma galera do Cafuné na Laje ali no Jacaré que tá produzindo e tal, então essa galera, a gente vai se alimentando o tempo inteiro, e acho que as facilidades que surgiram com o avanço tecnológico hoje você consegue produzir, fazer um filme com celular, cara, e com um monopézinho e tudo mais. As câmeras DSLRs que surgiram com preços mais acessíveis. Eu brinco que na minha geração a T3i foi a câmera que todo mundo teve. Era a câmera de R$2.000, filmava o filme Full HD e tudo mais, juntava 2, 3. A gente começou a se articular com uma galera grande, por exemplo, o Cadu tá indo viajar para os Estados Unidos, vai para um festival. Cadu, vamos juntar um dinheiro aqui para a galera te dar uma grana, tu voltar com 2 câmeras para a gente. A gente fez muito isso durante um tempo. Então, e essa rede de capilaridade que essas instituições... Acho que você ficou mutado. Voltei? Voltou. Voltou. Ih, não, agora desmutou de novo. Foi? Eu acho que eu, sem querer, estava te mutando. Vai. Tá. E aí tinha, por exemplo, o Cacá Diegues, o Márcio Blanco, que é do festival Periférico, né? Tem um curso de fotografia do Imagem do Povo, que tem o Dante, que é o coordenador da Escola de Comunicação da UFRJ. Então, assim, existe uma rede de capilaridade que é isso, cara. Vamos nesses caras. Eles são os nossos parceiros. Então, assim, continua existindo esse movimento, mas é muito mais complexo do que já foi em outro momento. A gente viveu momentos bem mais interessantes da cultura no país, né? Com muito mais investimentos, com mais possibilidades. É aquilo que eu falava, eu nunca me imaginei escrevendo um edital
e ganhando uma grana dos... Eu lembro que quando eu conversei isso com meus amigos, de jogar bola, beber uma cerveja na Maré, eu falei, cara, acabei de ganhar uma grana aqui, porque meu filme vai participar no festival na Itália, eu vou para lá discutir esse meu filme e vou voltar para cá com coisas que eu vou produzir para poder apresentar no observatório. E isso está aí, à nossa disposição. A informação que não chega até a gente, ou quando chega, ela chega meio embaralhada. Então, assim, continua existindo um movimento grande, mas realmente bem mais enfraquecido. Vou dar um exemplo, né? Marcos Faustini, que é um cara que criou uma escola de cinema livre em Nova Iguaçu, essa escola não teve mais apoio. Então, assim, é uma escola de cinema que formou uma galera, que pessoas que saíram de lá, e eu conheço trabalhando no mercado como grandes profissionais, essa escola foi fechada por falta de verba. Então, assim, e vivemos era de respiradores sendo comprados por fornecedores que não existem. Então, assim, a gente está vivendo realmente um momento muito complexo na arte e na cultura. A frase viver de arte é muito difícil no Brasil nunca fez tanto sentido, né? Ô, Cadu, João, você quer fazer mais alguma pergunta? Não, pergunta não. Só queria falar que você estava falando de Big Brother e tal. Eu acho que mesmo mais banal que seja, eu acho que essa questão do local de fala, ela está cada vez mais se mostrando, como você falou, de movimentos negros e de mulheres, porque cada vez mais a gente vê essas pessoas se destacando e ganhando pontas e importância mesmo. Tipo, o próprio Babu, né? Que não ganhou, mas está aí um destaque, é ator, surgiu por aí, né? Nesses movimentos sociais total, e tal. Total. E, Nós no Morro. E acho que o peso, acho que durante um tempo eu brincava com algumas pessoas, falava assim, cara, foda, né? A gente demora tanto para ter um lugar de fala, ter possibilidade, e às vezes a pessoa que consegue estar com o microfone na mão não está tão preparada para poder vir com um discurso contundente e tudo mais. Ontem, por exemplo, o Felipe Neto, no Roda Viva, né, falou uma frase que eu achei bem interessante, que ele falou assim, cara, não dá mais para a gente ser tolerante com os intolerantes. Não dá para ter tolerância com essa galera. Então, cada vez mais surgem pessoas se posicionam como o Babu, como a Thelma, em lugares que disputam narrativa. Tá todo mundo assistindo Big Brother, teve mais de 1,5 bilhão de votos. Seja, o Brasil está assistindo aquilo ali. Então é muito importante o cara virar e falar: eu sou negro, meu cabelo é uma coroa e tudo mais, eu sou mulher. As mulheres se juntarem para cima do cara lá que estava falando merda. Então, assim, isso tem uma força, uma legitimidade, disputa uma narrativa que talvez em outro lugar não disputasse. E aí não adianta a arte, a academia, ficar sentado no seu arauto lá achando que não, mas o debate é aqui, acadêmico, vamos produzir conteúdo. Não, chega um cara, uma mulher no Big Brother e fala 2, 3 coisas que impactam muito mais do que, às vezes, uma trajetória acadêmica de alguém. Então, assim, a disputa de narrativa tem que estar em todos os lugares. Na conversa de boteco que eu tenho com meus amigos ficam putos, que é tipo, caraca, lá vem o Cadu, vem Cadu, vai, conta aí, fala aí de novo isso aí, vem o Google aí, explica pra gente isso aqui, vem ele mais uma vez falar, sabe? Não passa uma mulher na rua, é lógico que eu tenho todos os meus defeitos, todos os meus problemas como homem, hétero e tudo mais, mas cada vez mais brigando por essa desconstrução e tentando desconstruir. Então, ouvindo pessoas falando para pessoas. Então, seja do papo de boteco, no Big Brother, a produção de um filme para cineasta ver, há uma discussão dentro da universidade. Então, assim, essa disputa de narrativa, se ela não acontecer em diversas esferas, a gente vai ficar ou conversando dentro da academia, falando da gente para gente, ou dentro da favela, falando da gente para gente, sem impactar quem está fora. Então, são essas novas disputas que cada vez mais, acho que a gente, vocês, os professores, a gente vai se afastando como criador e mais se aproximando mais como incentivador, potencializador, uma pessoa que potencializa, né? Aí pega um cara, um Kaique, que está no TikTok fazendo todo dia, toda semana, um videozinho dublando políticos, e isso está bombando, isso está comunicando. E aí, por isso que tem um garoto de 10 anos que hoje tem uma opinião formada sobre alguma coisa. Porque ele está vendo o Kaique, um garoto de 16 anos, militando da forma dele, e não está ouvindo o Cadu, não está ouvindo o Adair, nem a Lília, porque essa informação ainda não chega nele. Então, assim, eu durante muito tempo participei de muito fórum, muito debate político, nunca fui filiado a nenhum partido, mas sempre me aproximei do que achava interessante. E depois de um tempo você começa a perceber, caramba, muito maneiro, estou empoderado, consumi, recebi muita informação, dei muita informação, e está aqui, isso está comigo, circulou
de mim para vocês, de vocês para mim, pro cara que tem uma opinião muito próxima, e a gente não consegue disseminar e escoar essa informação, essa disputa narrativa, e aí Witzel entra no governo, Crivelas, Bolsonaros, e não à toa a gente está do jeito que está. Sou totalmente contra também o saudosismo da geração perdida, que tá tudo errado agora. Bom, era na minha época que eu pintava as caras e tudo mais. Eu acho que são revoluções e transformações diferentes, né? Direito à internet está na Carta da ONU agora. Quando você nasce, você tem direito a moradia, bererê, barará, barará, e internet. Então, isso é uma conquista recente porque o mundo mudou. Então, assim, antes brigávamos todos por bens comuns. Todo mundo estava querendo voto. Depois queria que a mulher votasse. Agora não. Agora é acesso à internet, ao audiovisual, a potencialização do direito das mulheres, dos negros. Então, assim, são disputas ramificadas. E, às vezes, isso acaba enfraquecendo outras e potencializando algumas. Mas eu acho que a gente está num... Tento ter esperança e achar que esses movimentos de discussão de narrativa, como esse aqui, dentro de uma universidade branca, de elite, consegue também transformar por dentro para a gente conseguir ter novas narrativas em outros lugares, né? Não adianta só o Cadu, só o Babu, só a Thelma, só o menino do TikTok falar isso, e o cara que acabou de se formar na PUC possivelmente vai ser o cara que vai ocupar cargos de liderança, seja onde for, não tenha também uma desconstrução, uma nova narrativa que seja dele, mas que ele bebeu desse novo diálogo, dessa nova informação, e isso transformou ele de alguma maneira para poder transformar o entorno dele. Com certeza, Cadu. Eu acho que é esse permanente diálogo, né? E essa troca de universos que a gente tem que ter o tempo todo. Eu falo isso para eles. Assim, o objetivo de trazer vocês, depois deles conhecerem uma obra produzida por vocês, é exatamente essa. A gente poder ampliar essa consciência, né? Porque a conscientização é que vai fazer o cidadão não errar tanto e produzir esses monstros que a gente está vendo por aí, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, quer dizer, não sei se alguém tem alguma pergunta a fazer, mas eu queria que você falasse um pouquinho da Palafita Comunicação e Arte, né? Qual é que é o trabalho dela hoje e também um pouco do seu trabalho no próprio Porta dos Fundos, né? O que você consegue imprimir lá, que você percebe de diferente, enfim, como é que se dá esse trabalho? A Palafita surgiu em mais um desses... Nesse momento dos movimentos dos coletivos, né? Que é a galera que acaba uma formação num curso livre, Observatório de Favelas, na Escola de Cinema Nova Iguaçu, e após isso sente a necessidade de produzir suas próprias coisas. Então é a galera que tem uma câmera, vamos juntar uma grana e vamos comprar um gravador de som e aí vamos produzir. No primeiro momento a nossa ideia era produzir coisas. Então filmamos o campeonato de futebol, entrevistamos, passamos numa TV comunitária na Maré e tudo mais. Num segundo momento, até pela rede, pela capilaridade que eu criei e que as pessoas estavam junto comigo no primeiro momento, que era o Renato Cafuzzi, que é um designer da Maré também, Ana Paula Lisboa, que é escritora do Globo. Pela capilaridade que a gente teve, nós percebemos que a gente também estava conseguindo usar a Palafita, na verdade, nos usarmos junto com a Palafita como ponte para algumas ações. Por exemplo, desde ações mais diretas, como uma escolinha de futebol que o cara tem na Maré, que ele que toca com o dinheiro dele, do jeito que dá, com a mensalidade das crianças, mas não tem... O cara foi campeão carioca, sub-15, sub-17, do jeito dele, ganhando de Flamengo, de Vasco, mas o cara não tem grana. E aí a gente consegue chegar numa empresa de médio porte, um cara que consegue chegar em alguma outra empresa, ou que ele mesmo consegue fazer alguma ação. Consegue doações de bola, consegue doações de equipamento. Há ações mais de disputa de narrativa, como, por exemplo, sentar e dialogar com a Globo, possibilidade de entrada de mão de obra de trabalho criativa. Então, cara, a gente está aqui utilizando a trajetória do Cadu, da Ana Paula, do Renato, de alguns outros parceiros,
vamos sentar, Globo, a gente tem aqui um grupo de roteiristas, de pessoas que são diretores, que são câmeras, como a gente consegue trazer isso para cá? No movimento de que, naquele momento em que a Globo queria se aproximar de instituições, já estava bem próximo de algumas instituições, mas queria se aproximar de pessoas que estavam produzindo, e aí a gente conseguia fazer essa ponte. E em outros mercados também, por exemplo, a Macan, que é uma empresa de publicidade gigantesca, faz Coca-Cola e tudo mais, também consegui fazer esse diálogo com eles, tipo, cara, é isso, a gente está pensando em falar com esse público dessa maneira, assim. Então, assim, publicidade, que era uma área que eu não havia pensado em trabalhar, e aí a gente consegue se aproximar e, mais uma vez, disputar a narrativa. A gente quer vender a Coca-Cola para o jovem preto da periferia, como é que faz isso? Não faz assim, você não pode botar um preto da periferia de canela russa, mal vestido, estereotipando e achando que esse é o personagem. Não, o cara usa iPhone, o cara tá com boné na Nike, ele bebe Coca-Cola não é só mais aos domingos, não, na almoço de família não, bebe todo dia. Então, assim, tentar mudar esse pensamento e dialogar e transformar numa nova narrativa, seja para o consumo, seja para subjetividade artística. Então, assim, a Palafita surge, né, no primeiro momento para produzir e no segundo momento para disputar mesmo a narrativa, como eu já havia dito, que é um movimento que eu acho mais interessante e mais importante, que eu consigo me colocar nesse momento. E aí, a ideia da Palafita também... Tem muita gente envolvida? Quantas pessoas trabalham com você? Então, são 4 pessoas diretamente envolvidas e mais os parceiros, porque a Palafita ela acabou desembocando num movimento também que eu e mais 2 pessoas, nós criamos durante 2013 para 2014, foi quando a Maré foi ocupada pelo Exército, né? Então, foi um momento bem complexo na Maré, o Exército lá constante, todos os dias. A Maré nunca teve uma UPP, não tem uma UPP, o Exército ficou durante um período e saiu. E a ideia era documentar a entrada da Maré, a entrada do Exército na Maré. E aí nós já tínhamos a Palafita, nos juntamos com outras pessoas que não eram da Palafita, nós criamos uma página no Facebook que é o Maré Vive. E essa página, de forma orgânica, cresceu e se transformou em outra coisa que não era somente essa documentação do Exército da Maré. Em si, um grupo de pessoas estavam militando para discutir e contra a retirada de direitos que o Exército estava fazendo dentro da Maré. Então, hoje o canal tem mais de 200 mil pessoas, está dialogando com outras frentes. Hoje, por exemplo, nesse momento agora de coronavírus, o Maré Vive liderou e iniciou um grupo de outros coletivos da Maré, uma frente de mobilização da Maré, como tem, por exemplo, o Gabinete de Crise no Alemão e na Cidade de Deus, porque o que acontece é que esses movimentos, esses coletivos, são eles que tomam frente nas lacunas que o Estado vai deixando, né? Então, no primeiro momento, na arte, na cultura, já antes disso, né, com o terceiro setor, com as instituições, com as ONGs fazendo isso desde de meados dos anos 90, e uma coisa que era o que o Estado fazia muito, que era ser assistencialista, né, de ações mais, dar uma cesta básica, ajudar nisso, ajudar naquilo, que até isso hoje o Estado não faz mais, e quem supre essa lacuna também são esses coletivos, essas instituições. E aí, o que acontece nesse movimento de disputa de narrativa com a Palafita, com a Maré Vive, essas pessoas, como indivíduos, entrarem em outros espaços. E aí, como por exemplo, a minha entrada no Porta dos Fundos, que é uma entrada inicialmente por um trabalho técnico. Eu entrei como assistente de direção, e sou ainda assistente de direção lá também, mas como o Porta dos Fundos é uma produtora que tem diversos produtos, né, e o produto que eu fui é o Greg News, que é um programa que tem mais esse cunho de disputa de narrativa, um programa mais jornalístico com humor. Então, a busca de apuração e insumos para o roteiro, que é o que eu faço, eu falei, cara, eu vou puxar a sardinha para cima da minha brasa, né? E aí é o que eu consigo contribuir. O que você está se falando, por exemplo, mais uma vez voltando, a gente não consegue fugir do assunto coronavírus. O que está acontecendo nas periferias do coronavírus? Cara, a gente tem desde do baile rolando em alguns lugares ainda, com centenas de pessoas, a um cartaz colado na parede do tráfico proibindo a circulação de pessoas, porque o tráfico às vezes está mais consciente do que o Estado. Então, essa disputa de narrativa e essa é a minha contribuição que eu trago para o Greg News, também dentro e também contribuindo para as coisas que não são dentro do meu universo. Por exemplo, o último programa que a gente fez foi sobre leveza, a gente falou sobre arte no geral, a importância da arte nesse momento, está todo mundo em casa,
e tem um amigo rico, né, que ele falou uma coisa que eu achei muito legal, que ele falou, cara, eu tenho carro, casas em vários lugares do mundo, dinheiro, mas se não fosse a arte, nada disso ia servir para nada, porque hoje eu estou em casa como todo mundo e estou vendo filme, lendo livro e ouvindo música. Como o cara mais fudido que eu conheça está fazendo também, ouvindo música, vendo filme e lendo livro. Então, e é o que está salvando a gente, né? Exatamente. A arte é que está salvando a nossa sanidade. Daí você ia fazer uma pergunta, Daí? Eu queria só comentar uma coisa com o Cadu, porque eu acho que tudo que ele está narrando aí, e claro que essa disputa é que vale, mostra onde é que está, inclusive, a potência da cidade, né? E o que significa discutir que favela é cidade. Então, a questão de fundo aí, como o direito é igual para todo mundo nos diferentes lugares da cidade, e o acesso, né? Essa é a discussão direta, né? E aí, diante disso, e claro que o coronavírus veio botar isso a nu, né? Quer dizer, está agora muito mais explicitado. E aí só, Cadu, apenas, né, uma experiência que nós vivemos na PUC, né? O nosso saudoso e querido Miguel Pereira e eu fizemos um curso, né, Cinema, Criação e Pensamento, lá no início das UPPs, e que foi um curso de cinema para moradores de favelas, né, especificamente. E que tem diferentes experiências que vêm sendo trabalhadas desde esse momento. E aí, certamente, as trocas entre nós aí é importantíssimo desse processo todo que está se dando e tudo que você está aí levantando, né? Inclusive, é um espaço onde temos uma ilha de edição a partir do que foi o ponto de cultura, né? E aí você e a Yasmin Tainá, que é, né, uma aluna nossa que está, né, dentro desse processo também e tal, e tantos outros, certamente podemos estabelecer trocas aí fundamentais, tanto da produção de saberes como do trabalho técnico, do trabalho real que está se dando, né? E aí eu ia fazer até, claro que agora, como você tinha tocado antes na cidade de Cesida, eu ia te fazer possivelmente ainda você pensar num roteiro que possa na relação da cidade de Partilha e da cidade de Cesida, né? Eu acho que esse processo acaba sendo, uma vez que, né, como é que você fala a partir, o fotografa uma chacina, como foi a de Vigário Geral, e o que significa a história e a trajetória interna e que ela que teve a primeira UPP, que vem, né, que fica um pouco de fotografia, ao mesmo tempo que certamente o que vale é como é que os processos internos se articulam, como é que o que significa o grupo eco, o que significa as mais diferentes. E isso certamente pode te desafiar também para novos roteiros. Era uma brincadeira que fazia com você. Total. Não. E a cidade é um organismo vivo, né, cara? E a gente não consegue, é impossível a gente colocar ela tudo dentro do mesmo recipiente. Seja a Zona Sul, que a periferia também estereotipa e acha que é isso, a Zona Sul é tudo uma coisa só, o homem branco todos são iguais e tudo mais, ele é plural. Por exemplo, eu brinco muito com o Gregório, a gente brinca muito com o Gregório, é isso, né? O cara branco da Sul que está com a gente, produzindo e tudo mais, e aí a gente brinca fazendo piadinha, não, mas calma aí, você aqui, o último lugar de fala é o seu. Tal. Mas é isso, a gente não consegue colocar as periferias das favelas em todos os recipientes, nem a Zona Sul, nem a cidade, então essa junção dessas trajetórias, dessas vivências, dessas histórias desses lugares, né? Por exemplo, se chegam as aulas de roteiro que eu participo, que eu acabo dando, eu sempre gosto de brincar sobre essa coisa do ET, né? Chega um ET aqui hoje e você tenta explicar para ele o que é a cidade, especificamente o Rio de Janeiro, você vai explicar de uma maneira e vai ser uma cidade
que você está falando com o seu olhar, com a sua experiência, com a sua vivência. Possivelmente o meu ET vai ser mais favelado, possivelmente o cara do Leblon ele vai ser mais da Zona Sul, mais playboy. Então, assim, e aí, se a gente pega esse extraterrestre e coloca ele para dialogar com essas diferentes pessoas, sem ele nunca ter ido no Rio de Janeiro, a gente conversando com ele no espaço, ele vai ter uma concepção de Rio de Janeiro, tipo, caramba, que lugar louco, né, cara? Tem isso, tem aquilo, que cidade é essa? A cidade não é única, a cidade não é uma. E a gente que está aqui dentro dessa cidade tenta sempre transformar essa cidade em uma só, em dizer que ela é de uma maneira, que ela tem que ser assim ou que tem que ser assado, e que ela nunca vai estar dentro desse recipiente. Então, talvez a gente tem um ponto de chegada, né, de que o tópico de alguma coisa, seja eu querendo uma cidade com mais direitos para todos, queria que ela fosse assim ou assada, seja de uma outra pessoa que acha que não, a favela tem que estar lá, o asfalto tem que estar aqui. Mas o processo, esse meio do caminho é o que a gente está vivendo e que a gente vai ficar vivendo eternamente. A gente nunca vai chegar nesse ponto final, e é viver esse processo, transformar esse processo e dar possibilidade para esse processo que a gente tenha um pouco de favela, um pouco de baixada, um pouco de zona sul, um pouco de homem, um pouco de mulher, um pouco de branco, um pouco de preto, para a gente poder consumir e se deleitar com essa pluralidade que é a cidade, que é o ser humano, que é o país. E talvez o Rio de Janeiro, Brasil, seja tão rico por conta dessas contradições, seja tão interessante por conta dessas contradições. Eu também brinco, provoco... Cadu, especialmente, essa imagem do ET é excelente, mas especialmente o Rio de Janeiro e a singularidade do Rio. Né? Nossa, diferente de tudo. Em cima de todas as outras. E do Rio aí, eu costumo dizer que o Rio é a imagem invertida do espelho. Né? Para o Leblon tem Vidigal, para Gávea, para São Conrado tem Rocinha, e vai, né? É isso. E assim, na verdade, eu acho que esse momento que a gente está vivendo, né, como a Adair falou, que deixou nu, né? Todas as desigualdades elas estão aí expostas, e esse é um momento ímpar para se pensar, e quem não se tocar com esse problema, né, e não se mobilizar para uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento, eu acho que não se encaixa mais nesse... Eu acho que o Cadu falou no início, uma coisa que ficou, Cadu, eu queria te agradecer muito até essa fala, que essa questão desse novo momento que a gente está vivendo, eu acho que é isso mesmo, é uma nova revolução, que ela veio assim, muito mal, né, mal amparada de vários lados, mas a gente tem algumas questões que saem desse momento que auxiliam muito. Eu acho que a gente tem uma cidade que a riqueza dela é essa pluralidade, sim. Essa comunidades imaginadas que cada um de nós tem dentro. Eu sempre falo isso com relação à PUC. As pessoas olham para a PUC e olham para a PUC uma universidade branca, elitizada, e a gente teve uma Renata sentada no meu curso, a Marielle sentada. Quer dizer, a gente tem uma universidade que é diferente até da universidade que eu estudei, né, na década de 80. Mas esses diálogos, essas entradas e disputas de narrativas, como você bem falou, elas são fundamentais e elas vêm acontecendo num tempo que talvez não seja o ideal, mas que esteja caminhando. Eu sou muito esperançosa, né? Para esse olhar de você olhar para uma cidade e entender que ela tem essa pluralidade, mas essa pluralidade tem que ter direitos iguais. Simples assim. Ela é plural, ela tem características. Você não vai mudar a característica do jovem da favela, de como ele anda, como ele se veste, do que ele gosta de ouvir, e nem vai mudar os meninos do Leblon, do jeito que eles andam. Mas os dois têm que ter direitos iguais, né? Tem que ter desejos realizáveis, né? Isso, enfim, eu acho que... Nossa, eu estou muito feliz com a sua fala, Cadu, muito feliz, assim. Eu acho que bom, cara. Não, e eu falo isso também por conta das transformações pessoais mesmo, assim, como homem, morador da periferia, que durante muito tempo na trajetória, o que o homem, principalmente na periferia, consome é uma sociedade, talvez um machismo tão mais perverso ainda do que a gente está acostumado a ver, uma homofobia gigantesca. Eu nunca me imaginei numa trajetória de vida, pensando naquele Cadu do início da adolescência, anos depois, ver essa transformação de que caramba, não, é isso. Essas pessoas têm as mesmas transformações e mesmas vivências de que eu. Os meninos, vocês não querem fazer pergunta nenhuma, não? Vocês estão tão caladinhos.
Eu estou começando a ficar desconfiada. Fala. Eu queria fazer uma pergunta, eu vou pedir até desculpa por não ligar a câmera, é que eu tô no computador e o meu computador, o Zoom tá com, tipo, ele não aceita que eu ligue a câmera. Mas eu queria perguntar pro Cadu, assim, ele falou muito sobre toda a evolução que veio até aqui, assim, e eu queria saber dele qual é a perspectiva que ele tem pro futuro, se ele acha que essas pessoas vão crescer ainda mais e ocupar ainda mais espaço que, assim, na minha opinião, é muito necessário. E se ele acha que efetivamente existe um espaço para essas pessoas tomarem ainda mais o espaço do cinema tradicional, né? Porque a gente pensa muito nisso como um cinema alternativo, mas a gente precisava tanto que isso entrasse em circuitos de cinema, salas de cinema, e a gente não achasse que o cinema brasileiro é só algo produzido por grandes grupos de comunicação também. Boa pergunta. O cinema, eu vejo muito que, na verdade, ainda precisamos de um movimento para o cinema mais do que para as pessoas, né? Mais do que para essas minorias. Mas tanto quanto, né? Porque se a gente parar para pensar que a gente vive uma era eu brinco que é a era dos stand-ups filmados, né? Que talvez o segmento que é contemplado pelo cinema, pela produção formal nacional hoje, seja o humor. A gente tem Se Eu Fosse Você 15, não sei o quê, os filmes da Globo Filme como um todo, e a gente tem uma gama de possibilidades de filmes que estão acontecendo, estão sendo feitos, estão sendo produzidos, mas que não vão para o cinema formal, né? Que não está no shopping que você vai, que não está no cinema talvez na Zona Sul a gente ainda consuma um pouco mais por conta dos cinemas de rua, mas ainda assim a gente ainda precisa de uma transformação do cinema nacional em uma indústria de fato, porque ainda não é. Então, assim, a dificuldade da gente ter cinemas, de ter filmes de segmentos diferentes, por exemplo, eu sinto tanta falta de conseguir, uma luta para buscar um filme de suspense brasileiro, tal, você tem que entrar em contato com alguém